Os amigos policiais militares, um excelente 2023. No vídeo de hoje, retornando aos nossos vídeos, né? Então, já tem bastante tempo desde o nosso último vídeo, sobretudo porque houve uma concentração acentuada de processos nesse final do ano no escritório, e isso obviamente impacta a energia que a gente despende para bem assessorar cada um dos nossos clientes, e por isso quem acompanha o nosso Instagram pôde acompanhar também a quantidade de êxito que a gente teve em cada um desses processos. E 2023 com certeza vai ser um ano de bastante movimentação em relação à Polícia Militar, sobretudo em relação às normas que produzem efeitos na Polícia Militar, uma vez que há uma nova conjuntura do governo do Estado e, obviamente, isso vai produzir reflexos em relação às normas. Para quem já acompanha o nosso canal há mais tempo, sabe que a gente não entra em pormenores políticos, mas obviamente é na política que se extrai a maioria das normas, né? Seja na Lesp aqui no estado de São Paulo, seja na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal no âmbito da União, e a União tem algumas competências para deliberar sobre polícias militares e corpos de bombeiros militares, mas aqui a nova conjuntura no estado de São Paulo vai fazer com que a gente tenha uma grande movimentação nesse sentido, seja pelo próprio Executivo, com edição de portarias, decretos, etc., seja na própria Lesp, com eventuais alterações de legislação que impactam diretamente a carreira do policial militar. Então, esse ano vai ser bastante movimentado e eu pretendo aqui acompanhar a cauda alteração legislativa sempre no escopo, sempre no objetivo de fazer uma análise da norma estritamente técnica, analisando sim os reflexos positivos ou negativos da norma, mas sem entrar nesses meandros políticos, porque aí nós temos com certeza pessoas muito mais capacitadas para verificar a questão de articulações políticas, partidos, etc., o que não é nosso escopo no nosso canal. Então seja bem-vindo ao nosso canal se você ainda não nos conhece, se inscreva no nosso canal. Se você é um novo policial militar, está saindo agora, Operação Verão, não deixe de acompanhar o nosso conteúdo, você preserva aqui a sua carreira, e a gente vai começar esse ano de 2023 já apresentando 3 dicas que nós já trouxemos no nosso Instagram, mas é muito importante que você sempre observe. Então, 3 dicas que tem que ser reiteradas porque no ano de 2022 foram essas dicas, né, abarcam 3 crimes que tiveram maior incidência de acionamento aqui do nosso escritório. Com certeza é só um espaço amostral o nosso escritório, né? Tem outros escritórios de advocacia, enfim. E a própria Polícia Militar deve ter dados muito mais concretos sobre a incidência de crimes, instauração de IPMs, o próprio TJM, em que pese nós não termos esses dados, pela quantidade de clientes que nós temos aqui, a gente consegue já fazer um escopo geral, onde principalmente o policial militar eventualmente tem, vamos colocar entre aspas, respondido mais IPM ou ações penais no TJM. Então, se inscreva no nosso canal, deixe o like, compartilhe o nosso canal com a família policial militar. Nós vamos abordar temas importantíssimos nesse ano, por isso é importante a sua inscrição. E agora eu vou deixar aqui 3 dicas simples que o policial militar, observando, ele afasta crimes de maior incidência, em que pese as penas não serem todas necessariamente tão extensas, tão acentuadas, tão gravosas ao policial militar, mas a incidência do crime ela vem sendo observada com maior recorrência, sobretudo por mecanismos como a telemetria, mecanismos como as COPs. Então vamos lá, eu vou passar aqui as 3 dicas que aí você já começa o ano com o pé direito, dicas importantíssimas, compartilhe não só com a família policial militar, mas também no seu pelotão, no WhatsApp. Isso é bastante importante porque só agrega, só traz mais cautela para que a gente evite dissabores nessa carreira que é com certeza uma das carreiras mais complexas e mais difíceis da sociedade. Por isso a necessidade de atenção do policial militar, que não tem só o risco de se envolver numa ocorrência ali que pode afetar a sua incolumidade física, mas também a sua liberdade. Por isso é tão importante sempre estar focado e sempre atualizado nas principais normas que se relacionam à sua atividade. Então vamos lá? Vou compartilhar a minha tela aqui com as 3 principais dicas para que se evite
crimes desnecessários no âmbito da Polícia Militar e você consiga preservar a sua carreira com 30 anos ou mais, sem novidades. Esse conteúdo a gente trouxe no Instagram, mas aqui possibilita com que a gente faça uma discussão, inclusive mais extensa sobre o assunto, fazendo algumas ponderações. Então, aqui são 3 dicas para preservar sua carreira na Polícia Militar em 2023. Então, olha só, a primeira dica é o policial ele lembrar que a todo momento há o registro da telemetria da viatura. Assim, o policial militar ele evita eventual cogitação de abandono de posto e descumprimento de missão. Isso é extremamente importante porque toda vez que o policial militar sai do seu CPP, isso obviamente é registrado. Nem sempre apurado, porque há um registro que nem todas as vezes, se não tiver instaurado ali uma sindicância, um IP, não tiver um registro de denúncia, nem todas as vezes ele é observado pela administração, mas quando isso vem à tona, a discussão quase que na totalidade é de abandono de posto e descumprimento de missão. Nós podemos falar sobre ambos os crimes e podemos também trazer aqui jurisprudência do TJM, referenciando tanto a questão de eventual caso concreto que foi submetido ao tribunal, mas também de pena, as penas que são submetidas os policiais militares nessas situações. Então, lembre-se que a telemetria da viatura é gravada a todo o momento. Então, tenha isso como preceito, com certeza isso vai ajudar você a preservar a sua carreira. A segunda dica, quando estiver de folga, prefira utilizar o armamento particular e nunca deixe o armamento em locais que possa ocorrer o extravio no interior de veículos estacionados, por exemplo. Então, o armamento da instituição, se houver eventual extravio, nós temos ali 2 dispositivos no CPM, no Código Penal Militar, que atribui uma pena, um crime, para condutas dessa natureza. Então, se o policial militar extravia o armamento da corporação, a gente tem um extravio de arma de fogo, tanto doloso do 265 quanto o culposo do 266. Nós já falamos bastante desse crime aqui no canal. Você pode procurar, os últimos vídeos foram todos de extravio de arma de fogo devido à grande incidência desse crime na Polícia Militar. Então, por que o particular? Porque o particular ele não incide necessariamente nesse crime. Então, se houver um extravio de arma de fogo particular, não há a caracterização desses 2 crimes. Pode ter um outro crime? Pode ter um outro crime. Aí teria que ser analisado o caso concreto. Mas carregando consigo o seu armamento particular e não o armamento da instituição, já se evita grandes dissabores em eventual extravio. O policial militar ele deve estar sempre atento de maneira a afastar as possibilidades de responder o inquérito policial militar, uma sindicância e outros procedimentos ou outras ações vindouras, Tanto uma ação de natureza civil para ressarcimento do armamento do Estado, se esse armamento eventualmente extraviado for do Estado, quanto eventual ação penal no TJM. Então, prefira utilizar o armamento particular. E a terceira dica e última dica, um relatório bem feito e bastante preciso em horários evita ponderações futuras de falsidade ideológica, um dos crimes de maior incidência na Polícia Militar. O relatório do policial militar é extremamente importante. Quando uma ocorrência ela sai do escopo normal, quando ela traz ali consigo uma novidade, um ponto de ponderação e etc., o relatório do policial militar ele vai ser esmiuçado, horário a horário, comparado com telemetria, comparado com COP. Infelizmente ou felizmente, há um processo hoje de depuração muito mais preciso com a tecnologia que veio. Isso traz uma maior probabilidade de que haja ali uma dissonância entre horários, etc. Obviamente que esse crime só tem a modalidade dolosa, o policial militar deve ter a finalidade de criar ali, modificar, extinguir direito, e não um mero erro, um mero erro de escrita, de inserção de dados, ele não caracteriza por si a falsidade ideológica. Mas, obviamente, essa vai ser uma interpretação do encarregado do IPM. Então, quanto mais se precaver, quanto mais cauteloso o policial militar ao fazer o seu relatório, com certeza ele preserva a sua carreira. E para a gente já encerrar, nós vamos trazer aqui, como eu disse no início, muito conteúdo relevante para o policial militar. Esses aqui são 3 temas que eu considero de fundamental importância para o policial já começar 2023 bastante atento do que pode acontecer
né, em relação a futuras depurações, etc. Então, se acautelar. Esse conteúdo é sempre para preservar a sua carreira. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Acompanhe os nossos próximos vídeos. Nós vamos trazer aqui as normas que mais impactam o serviço do policial militar, e são inúmeras, tanto normas estaduais quanto normas federais e também aquelas normas que são editadas pelo Executivo, que talvez haja uma significativa alteração aí nos anos vindouros. Os policiais militares foram dos mais afetados nos últimos 4 anos. Isso impactou na estrutura da carreira policial militar. Há uma possibilidade agora de uma certa reversão, mas também não só normas que resguardem o direito que podem retornar do policial militar, mas eu acho que na mesma relevância, né? Não vou falar sobretudo, mas na mesma relevância, em mesmo patamar, normas que possibilitem uma atuação com maior resguardo ao policial militar, reconheça o trabalho policial militar, e tem muito o que ser feito em RDPM, por exemplo, que é uma norma que precisa sim ser sopesada, que precisa ser reanalisada, porque em uma pesquisa que a gente fez no Instagram, obviamente só para o nosso público, o RDPM é uma das principais normas que o policial militar tem ali como uma necessidade de alteração e sopesamento. Isso não significa afastar hierarquia e disciplina, isso significa trazer mecanismos mais justos para o sistema de depuração de transgressões disciplinares. Então não há necessidade de fazer uma mudança abrupta, não há uma necessidade de se afastar a conotação, os contornos de hierarquia e disciplina que nós já temos no RDPM, mas precisa fazer algumas ponderações para que haja uma efetividade, para que haja uma análise muito mais rápida, ponderada e com mais mecanismos para o policial militar poder ter ali um processo justo, o que nós chamamos em direito do process of law, ou devido processo legal, tão falado nesses últimos tempos, né? Devido processo legal, de se acessar os autos, enfim. Então tudo isso é muito importante quando há a depuração de uma transação disciplinar, e não se precisa deixar o RD com uma estrutura civil, com uma estrutura de outras categorias. Precisa sim fazer alguns pequenos ajustes para deixar toda a norma muito mais justa e muito mais ponderada. Então se inscreva no nosso canal e até um próximo vídeo.